alguém sentou do meu lado. Aí ela pegou assim na minha mão e falou assim: foi o anjo do Senhor. Ele veio trazer a vitória. Minha conversão foi aos 15 anos de idade, né? Já eu conhecia Jesus, mas antes disso eu praticava esporte. Eu gostava muito do esporte. Na verdade, assim, eu gostava de todos os esportes, mas com 6 anos de idade eu me encontrei muito no futebol. A minha tarefa de casa desde garotinha, não vou falar desde pequena que eu nunca cresci tanto, né? Mas sempre foi lavar louça. Então eu acordava cedo, lavava louça e ia pro campo de futebol. E ficava ali o dia todo. E com o passar do tempo, uma pessoa me viu jogando bola e falou assim: não, essa menina tem futuro, você tem que colocar essa menina num clube. Então eu jogava só com os garotinhos lá da vila, né? Aí eu fui em um clube, fui outro, aí fui gostando, aquela coisa toda. De repente eu comecei no profissional. Olha que bem. Aqui em Foz do Iguaçu mesmo. Aqui em Foz, joguei para alguns clubes aqui em Foz, né? E daí até que Jesus me encontrou, né? Minha mãe começou a ir para a igreja, porque a gente vivia um lar muito conturbado. Meu pai, ele era nós perdemos tudo que nós tínhamos, fomos morar dentro de uma comunidade, é uma longa história, né? Já é um outro podcast, né? Mas a minha mãe conheceu a Cristo através de uma vizinha nossa, Jussara, que começou a pregar para ela, e a gente começou a ver a mudança de comportamento da minha mãe, que minha mãe era uma mulher muito estressada, muito brava, muito agressiva, com palavras e etc. E quando ela começou a ir para a igreja, ela começou a mudar o seu comportamento, mudar o jeito de falar, já não gritava mais, e a gente achou estranho aquilo. E aí com isso, Deus foi fazendo a obra e eu ainda continuava no esporte, era minha paixão, era o meu coração, eu era muito focada nisso, me dedicava muito para isso, então nunca pensei em fazer outra coisa fora disso, né? Uma certa feita, minha mãe estava no culto de quinta-feira, que era o culto de libertação da igreja, e Deus usou a vida do pastor e disse assim para ela assim: olha, Deus me mostra um anzol descendo na terra e resgatando uma pessoa da tua família, um dos seus filhos, Deus está puxando hoje. Naquele exato momento estava jogando Foz e São Miguel, que naquela época era muita disputa, né? E eu jogava para aqui, para a cidade de Foz. E nós estávamos em São Miguel jogando, eu caí um tombo. Eu levei uma pancada, eu caí com a parte lombar da coluna. Ali me prejudicou demais. Eu comecei a sentir muita dor e tal. Em resumo, eu comecei a ter vários problemas de coluna, problemas sérios. E o médico disse que o problema era muito grave e com o tempo eu ia perder a mobilidade das pernas. Com 15 anos eu me desesperei. A minha paixão era o futebol, era o esporte. Para mim foi uma loucura aquilo, né? E uma semana depois eu travada numa cama com muita dor, esperando uma consulta, um retorno, né? Que ia ver se ia fazer cirurgia, o que ia acontecer. O médico mostrou assim pra mim como é que tava a minha coluna. Ele mostrou, fez sinais: a tua coluna tá assim, tá acontecendo isso e tal. Ficou gravado, ficou mapeado na minha mente isso. A irmã Jussara que pregou pra minha mãe, chegou em casa, minha mãe tava viajando, chegou em casa e falou assim: Dani, vamos comigo na igreja. Hoje é o culto de cura e libertação. Falei assim. Aí eu falei pra ela que não tinha mais jeito, que o médico já disse. Ela falou assim: a última palavra é de Deus, bota uma roupa e vamos. E naquela época, né, as meninas gostavam muito de usar aqueles calçado com plataforma. Eu só tinha calçado assim porque eu era baixinha. Aí pensa, você com a coluna arrebentada andar com aquele trem. Aí eu falei: Jussara, eu não vou conseguir. Ela falou assim, ela me pegou assim por baixo: nem que te leve no meu colo, carregado, mas você vai chegar lá, você vai. E essa irmã me levou, rapaz, mas o trajeto é assim, até hoje. Uma descida e depois uma subida. Na descida, despacito, como diz nossos irmãos paraguaios, na descida eu fui de boa, mas pra subir, de boa não, ela me acompanhou, mas pra subir não aguentava mais. Eu falei: Jussara, não aguento mais, eu quero ir pra casa. Era uma dor da morte, só quem teve problema de coluna sabe o que eu estou dizendo, a dor da morte, eu não aguentava mais. E foi aonde que ela me pegou assim por trás, ela falou assim: nem que for no meu colo, você vai comigo até lá. Chegamos na igreja, a igrejinha era pequena, mas estava abarrotada de gente, porque quando os pastores são bênçãos, né, Fabiola, a casa cresce, né? Você vê aqui a igreja de vocês, né? Tá crescendo porque os pastores são abençoados. Verdade. Então eu cheguei ali, a igreja estava cheia e ela encontrou 2 lugarzinhos no banco, bem no último banco, que eu sentei. Quando eu cheguei na igreja, os pastores estavam cantando, mas toda a igreja cantando junto, porque eles cantavam sempre os mesmos hinos, então a igreja pegava rápido. E eles estavam cantando um hino antigo, eu nem sei quem que canta, que dizia assim, ó:
Se você veio buscar uma bênção, meu querido irmão, não desanime, pois o seu gemido alguém já ouviu. Agora imagina um coral dentro de uma igreja que cabia, acho que umas 100 pessoas, todo mundo cantando junto. Eu já entrei me arrepiando. E eu sentei naquele último banco e eu baixei minha cabeça, porque uma posição que me doía menos era assim, curvado. E eu fiquei meio curvado, a Jussara do meu lado, e eu assim segurando as lágrimas para não chorar, com os olhos fechados, e ele cantou assim: eu vejo o homem de branco vindo aqui agora, e em suas mãos traz a resposta das suas orações. Nessa hora eu senti do meu lado. Eu olhei assim, falei: Jussara, alguém sentou do meu lado. E ela pegou assim na minha mão e falou assim: foi o anjo do Senhor, ele veio trazer a vitória. E nisso o pastor começa a pregar Jeremias 1:5. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te separei e te santifiquei as nações por profeta. Ele começa a pregar e ele não consegue pregar. O que eu vou dizer, o que eu vou dizer agora foi o que ele me falou depois, tá? Porque na época, pra mim, eu não entendia nada. Ele falou pra mim que ele não conseguia pregar, ficou aquela encheção de linguiça. Só sei que ele para de pregar, fecha a Bíblia e fala assim: eu não posso pregar, porque Deus está me conduzindo para outra coisa, eu preciso fazer algo aqui. O Espírito Santo de Deus me revela uma moça que está aqui, uma jovem, que você foi no médico, você sofreu uma queda, e eu já fui me arrepiando. E tal, eu já olhando pra meio que desconfiada, olhando pra Jussara. Você falou a minha história, né? O que você fala, né? E ele contou a minha história. E ele falou, mostrou com as mãos dele como estava o meu raio-x. O raio-x da minha coluna. E ele falou assim: aonde está você? Levanta a mão. Que naquela época tinha esse negócio: levanta a mão. Levanta a mão. E eu não conseguia levantar. E a igreja glorificando, aquela coisa toda. Ele intercede aí, a igreja, aquela coisa toda. E a Jussara falou pra mim: levanta a mão, eu não consigo. Já tá quebrantada. Ela pegou minha mão, bum, levantou. É você mesmo, jovem, que quando eu fui na frente, ele não me conhecia ainda, conhecia só minha mãe, né? Quando eu fui na frente, a igreja, foi a primeira vez que eu vi um mover do Espírito Santo de Deus. Pra mim foi estranho na época. Hoje, sou apaixonado por esse negócio. Explodiu um poder de Deus tão grande, mas tão grande, que as pessoas começaram a falar em línguas e a saltar na igreja. Do banco até o altar. Quando eu fui, eu tava pisando assim, tava indo me direcionar ao altar, parecia que eu tava flutuando. Quando eu cheguei lá na frente, o pastor olhou dentro dos meus olhos e falou assim: hoje Deus faz uma cirurgia espiritual na sua coluna. Eu caí no chão, caí igual um negócio mole assim. Aí a igreja orando em línguas e tal, e a esposa dele começou, Deus tomou ela em mistério, ela começou a sapatear em volta de mim. Começou a sapatear em volta de mim, e ele começou a orar e tal, e falou assim: se coloque em pé, jovem, porque Jesus já te curou. A esposa dele foi me auxiliar e falou: não, ele chama ela de mãe até hoje. Não, mãe, deixa ela sozinha. E eu fui e levantei sozinho. Mas não caiu a ficha, porque quando eu tava ali caído no chão, eu achei que eu tinha ficado paralítica de vez, por conta do que amorteceu tudo, né? Amorteceu tudo e eu caí. E eu sentia literalmente um fogo muito grande nas minhas costas, e parecia que tinha alguém pegando na minha coluna, assim, uma coisa sobrenatural mesmo. Quando eu levanto, ele falou assim: faça um movimento que você não podia fazer. E eu fiz esse movimento. Quando eu fiz esse movimento, eu fui curado. Aí desmanchei tudo, comecei a chorar e tudo. E daí eu falei: meu irmão, vou aceitar Jesus, vou servir a Deus, não quero mais jogar bola. Mas como assim? Eu falei: porque quando o momento que eu mais precisei, eles não estenderam a mão pra mim. Agora Jesus estendeu. O que acontece? Eu fiquei muito impactado com o que Deus fez comigo. Porque quando eu fiquei doente, ninguém foi atrás de mim. Porque o interesse não era pelo meu coração, é pelo talento, sabe? E isso gravou a minha alma. E eu levo comigo até hoje. Quando eu olho pra você, eu não olho pro teu talento, eu olho pro teu coração. Teu talento pra mim é uma consequência. Eu levo comigo isso até hoje, que foi uma experiência que eu tive. E quando souberam que eu tava bem, tava andando normal, cara, foi uma coisa sobrenatural, quiseram me rodear de novo. Eu falei: não quero. Como assim não quero?
E eu cheguei e falei pra minha mãe, eu falei, eu vou aceitar Jesus e vou servir a Deus. E nunca mais eu vou jogar bola. E ela falou, você tem certeza? Que eu era pior de bola. Você tem certeza? João, eu assistia jogos para ver cada detalhe. Eu assistia tudo quanto é tipo de detalhe do esporte para eu poder absorver e aplicar. Porque eu tinha aquilo como meta. Entende? E daí, eu falei, minha mãe, vou aceitar Jesus, vou servir a Deus, não quero mais jogar bola. Mas como assim? Eu falei, porque quando o momento que eu mais precisei, eles não estenderam a mão para mim. Agora Jesus estendeu. Eu quero servir ao Senhor. Aí eu fui numa tarde da bênção, né? Aceitei a Jesus como o único e suficiente salvador, dobrei o joelho na frente. Naquela mesma igreja? Nessa mesma igreja. Numa tarde da bênção, porque nesse meio termo, Deus curou a filha de uma vizinha nossa, que a menina estava definhando uma bactéria no intestino. E esses mesmos pastores foram lá e oraram, essa criança foi curada. E eu era muito ligada nessa criança, sabe? Então, para mim foi tudo muito forte que estava acontecendo. Então eu aceitei a Jesus e eu fiz uma aliança com Deus. Falei assim, nunca mais, né? Nunca mais, nunca joguei. Não, brinca, de vez em quando não brinco também mais, que eu tô tão gordinho que nem consigo correr, né? Não dá mais conta, né? Mas de vez em quando, há um tempo atrás, assim, a gente brincava com as mulheres da igreja, que elas querem brincar alguma coisa. De vez em quando elas pedem, a gente vai brincar alguma coisa. Mas nunca mais. A minha vida, a minha juventude foi toda entregue na obra do Senhor.